E a ideia é, bom, identificar os pontos fortes, os desafios também, claro, e o que eles sinalizam para o futuro, ainda mais com aquele plano de transformação rolando. Exato. E é sempre bom lembrar, né, a nossa conversa que parte exclusivamente dos dados que a própria empresa divulgou. O objetivo é tentar entender os sinais vitais da saúde financeira e operacional deles nesse momento. Perfeito. Então vamos lá, começando pelo lado bom, o que teve de positivo? Olha, o GMV total, que é o volume bruto de mercadorias vendidas, teve um crescimento interessante, É? Quanto? subiu 983 milhões. Isso dá uns 10,2% a mais comparando com o mesmo período do ano passado. É um volume considerável. 10%, bom número. E a rentabilidade operacional? Vi que teve melhora também. Teve sim, e esse é um ponto-chave, né? Pelo sexto trimestre seguido, a margem EBITDA, que basicamente mostra o quanto a operação principal gera de caixa, antes de juros, impostos, etc., melhorou de novo. Sexto trimestre. Exato. Chegou a 8,2%. São mais de 2 pontos percentuais acima do que foi no primeiro trimestre de 2024. Isso sugere que, talvez as primeiras ações do plano de transformação estejam começando a dar resultado na eficiência. Entendi. E as lojas físicas, elas parecem ter puxado bem esse crescimento, né? Foram muito bem. O GMV delas cresceu 16%. E se a gente olha para as vendas em mesmas lojas, aquelas que já estavam abertas há mais de um ano, a alta foi ainda maior, quase 18%. Nossa, 17,7%. Isso é bastante expressivo. Com certeza. E eles até ganharam participação de mercado no varejo físico, 1,6 ponto percentual. Parece que promoções ajudaram, claro, mas mostra que o canal tradicional ali ainda responde bem, principalmente em categorias como linha branca, TVs. Falando em tradicional, e o crediário? O famoso carnê, que hoje o pessoal chama mais de BNPL, né? Buy Now, Pay Later. Esse também apareceu como destaque positivo. A carteira ativa de clientes do crediário chegou a 6,1 bilhões de reais. Cresceu bem, E a receita dessa área? subiu 18%. E um ponto importante, conseguiram fazer isso com uma leve melhora na inadimplência. Ah, é? Como ficou a inadimplência? A taxa de atrasos acima de 90 dias, que é o indicador over 90, caiu um pouquinho, foi para 8,5%. Antes era 9,0% no início de 2024. Expandiu o crédito estratégico para eles, mas tem que manter a inadimplência sob controle, né? Senão. Senão, o ganho vai embora rápido, né? Entendi. Ok, então esses foram os pontos mais fortes. Mas vamos virar a moeda. O resultado final, o lucro líquido, ainda não veio, né? Pois é, ainda deu prejuízo, 408 milhões no trimestre. É um número alto. É alto sim. Assim, foi bem menor que o prejuízo do ano passado. Teve uma redução de mais de 50%, o que é um passo na direção certa. Mas no fim do dia, continua sendo um resultado negativo no balanço. E o que mais pesou para esse prejuízo continuar? Olha, um dos grandes vilões foi o resultado financeiro. Nossa, Explodiu. Foi 922 milhões negativos. quase 1 bilhão só de resultado financeiro negativo. Exato. Quase 90% maior do que no mesmo período do ano anterior. Isso reflete muito o custo alto da dívida que a empresa carrega. E outras despesas financeiras também. Mesmo com alguns ajustes que eles mencionam, é um peso enorme. Dificulta demais a empresa chegar no lucro. Entendi. E teve mais algum sinal de alerta nos números? O caixa, talvez? Sim, o fluxo de caixa livre. Esse também veio negativo em 322 milhões. O que isso significa na prática? Basicamente, que saiu mais dinheiro do caixa da empresa para tocar a operação e fazer investimentos do que entrou efetivamente no trimestre. A própria empresa diz que isso foi impactado pela gestão de estoques, pagamentos a fornecedores, o que a gente chama de capital de giro. Então, mesmo com a melhora na margem operacional, a gestão do dia a dia do caixa ainda é um desafio. Exatamente. Essa queima de caixa no trimestre, ligada ao capital de giro, mostra que a gestão da liquidez de curto prazo ainda é um ponto de atenção. Claro, eles tiveram algumas ajudas, como mais créditos fiscais e menos despesas com processos trabalhistas no período, e na comparação de 6 meses, o fluxo até melhorou. Mas a necessidade de caixa para a operação continua pressionando. Certo. E aí entra o plano de transformação para tentar arrumar a casa, imagino. Em que pé ele está? Isso. Segundo a empresa, eles estão na fase 2 desse plano, que vai de 2024 até 2025.
E o foco agora é bem claro: priorizar margens, eficiência operacional e a geração de caixa. E quais ações concretas eles estão fazendo para isso? Bom, eles listam várias coisas. Fecharam 69 lojas que tinham margem negativa ou não performavam bem desde o ano passado. Cortaram bastante pessoal, mais de 13 mil posições foram reduzidas. Nossa, bastante gente. Sim, e também otimizaram o estoque. Reduziram 1,5 bilhão em relação ao início de 2023. Renegociaram contratos com fornecedores, aluguéis. Entendi. E essas ações já explicam parte daquela melhora na margem EBITDA que a gente comentou. Com certeza. É o efeito direto. Ajuda a explicar também porque as despesas com vendas gerais e administrativas, o famoso SG&A, subiram bem menos que a receita. A receita líquida subiu 10,1% e essas despesas subiram só 2,6%. Ah, a tal da alavancagem operacional. A receita cresce mais que o custo fixo. Exatamente. É isso que eles buscam: cortar custos e otimizar tudo para tornar a operação mais leve e, eventualmente, voltar a ser rentável. Mencionam também iniciativas digitais, CRM, AdCost e avanços em ESG, na parte ambiental, social e de governança. E com tudo isso na mesa, o que a própria empresa sinaliza para o futuro? O que esperar para os próximos trimestres? Olha, no curto prazo, o discurso é de continuar essa melhora sequencial das margens que a gente viu. Manter o ritmo bom nas lojas físicas e no crediário e buscar mais liquidez, mais fôlego no caixa. Muita disciplina na execução do plano. E olhando mais para frente, 2025 e além. Aí a aposta é num crescimento mais sustentado, sabe? Não a qualquer custo. Querem tornar o canal digital mais rentável, talvez com crediário online, mídia de varejo. Usar mais tecnologia, tipo inteligência artificial, para ganhar eficiência. E continuar com muito rigor nos custos. E a dívida? A estrutura da dívida ajuda um pouco. 90% dela está no longo prazo, e eles têm um período de carência para pagamentos principais até novembro de 2026. Isso dá um respiro. Mas, claro, a pressão por resultado continua alta. Entendido. Então, fazendo um resumo rápido. O primeiro trimestre de 2025 da Casas Bahia mostrou, sim, alguns sinais encorajadores. Uma reação da operação ao plano de reestruturação, com receita crescendo e margens melhorando. Isso. Mas, por outro lado, o prejuízo líquido ainda está lá, é um fato. E o resultado financeiro muito alto continua sendo um desafio gigantesco para a empresa superar. Com certeza. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Com essa reestruturação toda em andamento, a fase 2 do plano e um cenário econômico que a gente sabe que ainda é complexo. Qual vai ser a principal alavanca para eles? O que vai ser mais determinante para consolidar essa recuperação nos próximos trimestres? Vai ser a parte operacional? A financeira? Alguma mudança estratégica mais profunda? Uma ótima reflexão para quem acompanha a empresa e o setor de varejo como um todo. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu. Valeu, pessoal! E para não perder as próximas discussões e análises detalhadas como esta, considerem acompanhar as nossas atualizações por aqui. Até a próxima!